Deus em Cristo seja louvado. Amados irmãos, irmãs e ouvintes, vamos comentar sobre uma revelação de um irmão sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus. Que a poucos irmãos foi revelado sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus aqui na terra. Que não é somente Jesus e nem Senhor Jesus. O verdadeiro nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Vem a pergunta, e por que as religiões não pregam a verdade para os seus fiéis sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus? Porque ainda não foi revelado para os religiosos o verdadeiro nome do Filho de Deus aqui na terra. Quando for revelado para os religiosos o verdadeiro nome do Filho de Deus, os religiosos vão falar a verdade sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus para os seus fiéis. Vamos tomar como base para a nossa mensagem ou para a nossa reflexão sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 21. Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos meditar somente nos versículos que Pedro revela o verdadeiro nome do Filho de Deus. Vamos ao versículo 1. Pedro podia muito bem ter dito: Pedro, servo do Senhor Jesus. Como os religiosos dizem que são servos de Jesus ou são servos do Senhor Jesus. Veja quem é revelado os mistérios do reino dos céus, como foi revelado para Pedro. Enquanto não for revelado os mistérios do reino dos céus para os religiosos, eles vão continuar dizendo que são servos de Jesus ou são servos do Senhor Jesus. No dia que o Filho de Deus revelar os mistérios do reino dos céus para os religiosos, eles vão dizer que são servos do Senhor Jesus Cristo. Quem já prestou atenção que mais de 90% dos religiosos oram somente em nome de Jesus? Porque a eles ainda não foi revelado o verdadeiro nome do Filho de Deus, que não é Jesus e nem Senhor Jesus. O nome verdadeiro do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Pedro, na sua carta, repete várias vezes a palavra Senhor Jesus Cristo. Vamos para o versículo 8. Depois nós vamos para o versículo 11 e para o versículo 14 e para o versículo 16. Muitos irmãos discordam com a revelação do irmão Francisco, dizendo que eu estou pregando versículos isolados. Será que às vezes que se encontra nas Escrituras os apóstolos do Senhor Jesus Cristo dizendo em nome do Senhor Jesus Cristo são versículos isolados? Quer dizer que os versículos da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, versículo 1, versículo 8, versículo 14, versículo 16, são todos versículos isolados? Se todas as vezes que foi escrito em nome do Senhor Jesus Cristo for versículos isolados, então, irmãos, tem que isolar das Escrituras muitas passagens bíblicas que Paulo escreveu, Pedro, João, Tiago e Judas. Irmãos, quem é o nosso advogado nos céus que está à direita do Pai Celestial? Conforme 1 João 2:1. Como é o nome dele? Quando João disse que nós temos um advogado ao lado do Pai, ele cita Jesus Cristo. Esta palavra, Pai, tem o mesmo significado, Senhor. Quando nós pronunciamos a palavra Pai, é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo, que é Cristo. Estamos pronunciando a palavra Senhor Jesus Cristo. Pai é Senhor, Filho é Jesus, Cristo, Espírito Santo. Veja, primeira carta de João, capítulo 2, versículos 20 a 23. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo e todos tendes conhecimento.
Não vos escrevi porque não sabeis a verdade. Todos têm conhecimento da verdade, porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Todos os irmãos que discordarem com a revelação do irmão Francisco sobre o nome que está incompleto, está negando a Cristo, está se tornando anticristo, negando o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Porque, sem sombra de dúvida, Cristo é o Espírito Santo. Então, queridos irmãos, todas as igrejas que têm nos púlpitos das igrejas o nome do Senhor Jesus e discordar em completar o nome do Filho de Deus nas igrejas, estão discordando com o Espírito Santo. São anticristos. Estão negando a Cristo. É lamentável uma igreja se identificar como cristã e discordar em botar o nome completo do Filho de Deus nos púlpitos da igreja e na... Não custa nada completar o nome do Senhor Jesus Cristo que está na parede e nos púlpitos das igrejas que se dizem cristãs. Esta mensagem é direcionada para as congregações cristãs e suas dissidências. Eu não faço mais parte de nenhuma dissidência da congregação cristã no Brasil. Eu faço parte da obra de Deus. A nossa identificação, aonde tiver a obra de Deus, está com esta descrição: casa de oração, obra de Deus. E dentro da casa de oração, no púlpito e na parede, temos o nome do Filho de Deus completo, em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, conforme 1 João 1:7. Quem quiser ter um gozo completo, tenha comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Se os apóstolos do Senhor Jesus Cristo tivessem o mesmo espírito dos religiosos, eles tinham dito: a nossa comunhão é com o Senhor Jesus. João não tinha usado como ele disse ou como ele usou nas suas cartas. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Deus não faz nada incompleto. Tudo que Deus faz é completo. Biblicamente, o nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Se eu lhe perguntasse por que Paulo, em todas as suas cartas, ele começa falando em nome do Senhor Jesus Cristo? Se Paulo tivesse o espírito dos religiosos em todas as suas cartas, ele tinha escrevido assim: graça a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus, seja com os irmãos. Mas como Paulo não tinha o espírito dos religiosos, ele escreveu em todas as suas cartas, dizendo assim: graças a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Veja 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Ele diz: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar e que não haja dissensão entre vós. Antes sejais unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer. Porque Paulo usava sempre o nome do Senhor Jesus Cristo? Porque Paulo tinha a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, aprende com Cristo. E quem é Cristo? Cristo é o Espírito Santo, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Todos os irmãos que tiver a mente de Cristo, que tiver o Espírito de Cristo, aprende com Cristo, ou seja, aprende com o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 11:29, aprendam de mim, porque Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. No princípio do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 16 e 17, João disse que a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Se João tivesse o espírito dos religiosos, João tinha dito que a graça
tinha vindo por Jesus e não por Jesus Cristo. Tinha dito que a graça tinha vindo por Jesus ou pelo Senhor Jesus. Mas como João tinha o Espírito de Cristo, ele disse que a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Mas como os religiosos não têm o Espírito de Cristo, eles só oram em nome de Jesus ou em nome do Senhor Jesus e negam o nome de Cristo. O que falta nos religiosos é o Espírito de Cristo. Aonde não habita o Espírito de Cristo, não tem a luz do Evangelho de Cristo. Jesus, nosso Senhor e Mestre. Irmãos, como eu posso dizer que sou um cristão negando o nome de Cristo? Você talvez, amado irmão e ouvinte, diga: eu não nego o nome de Cristo, mas não concordo com a sua mensagem. Quem não concordar com esta mensagem, não tenha dúvida que está negando o nome de Cristo, porque a mensagem é sobre o nome de Cristo. Que os religiosos não chamam o nome completo do Filho de Deus, chamam Jesus ou Senhor Jesus. Os religiosos não sabem que o nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo, e não somente Senhor Jesus ou Jesus. Irmãos, irmãs e ouvintes, vamos aprender com o Senhor Jesus Cristo e imitar os seus apóstolos, ou seja, imitar o apóstolo Pedro, João, Tiago, Judas, Paulo. Pedro e João conviveram com o Senhor Jesus Cristo. João ouviu as batidas do coração do Senhor Jesus Cristo. João disse que o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Veja 1 João 5, 19 a 21. João disse que o verdadeiro Deus não é Jesus e nem o Senhor Jesus. O verdadeiro Deus é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pedro disse: não vos fizemos conhecer o verdadeiro Deus seguindo fábulas e nem tradições dos homens, quando fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Tudo o que nós estamos passando para vocês é as palavras do Senhor Jesus Cristo, que tem como base as Escrituras proféticas, porque nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Os homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito de Cristo, escreveram para que, de geração em geração, os povos da terra se orientassem pelas Escrituras. O Senhor Jesus Cristo disse que muitos erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E não quereis vir a mim para terdes vida? Irmãos, irmãs e ouvintes, quando os religiosos descobrirem que o Jesus que eles conhecem não é o Jesus Cristo das Escrituras, mas é um Jesus totalmente diferente do Jesus Cristo das Escrituras, proverá Deus que os religiosos descubram o Jesus Cristo das Escrituras antes que seja tarde demais. Compare o Jesus ou o Senhor Jesus das religiões com o Senhor Jesus Cristo das Escrituras. Vamos dar apenas um exemplo do Jesus das Escrituras e do Jesus Cristo, o qual nós clamamos todos os dias a Ele, porque o Jesus das Escrituras é um e o Jesus das religiões é outro, totalmente diferente. O Jesus Cristo das Escrituras é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Jesus das religiões ensina para os seus servos, que só é irmãos se pertencer à sua religião. Será que o Jesus das Escrituras ensinou algo desta natureza? Vamos ouvir o que o Jesus Cristo das Escrituras diz sobre o que é ser irmãos. Mateus 23, 8. Ninguém queira ser chamado de mestre sobre a terra, porque só um é o vosso mestre, que é o Cristo. Vós todos sois irmãos, independente do credo religioso que vocês professem. Todos são irmãos,
Disse o Senhor Jesus Cristo das Escrituras: ninguém queira ser chamado de guias ou pastor, porque só um é o vosso guia e o pastor, que é o Cristo. As religiões estão cheias de guias e de pastores. Aonde está escrito nas Escrituras o Jesus Cristo das Escrituras elegendo pastores para ficar à frente das suas igrejas na terra? Não tem como conciliar o Jesus Cristo das Escrituras com o Jesus das religiões. O Jesus das religiões é oposto ao Jesus Cristo das Escrituras. Você não paga nem um centavo para entrar no reino do Jesus das Escrituras. Para entrar no reino do Jesus das religiões, você só entra se pagar 10% do seu salário ou da sua renda. Todos que não obedecer às ordens do Jesus das religiões não têm salvação nem o direito de entrar no seu reino. O reino do Jesus Cristo das Escrituras, o mendigo que pede esmola de porta em porta, tem direito de entrar no reino do Jesus Cristo das Escrituras. Se você segue aqui na terra o Jesus das religiões, você está sendo enganado com falsas promessas de entrar no reino dos céus. Somente o Jesus Cristo das Escrituras pode te garantir o reino dos céus, porque o reino dos céus é de sua propriedade. Por isso ele pode garantir o reino dos céus para todos que lhe obedecerem aqui na terra. Veja Hebreus 5, 8 e 9. Eu, o pregador desta mensagem, achei o Messias que se chama Cristo. Quer saber aonde eu achei o Messias que se chama Cristo? Nas Escrituras. Não procure o Messias que se chama Cristo nas religiões, porque você não vai encontrar o Messias que se chama Cristo nas religiões, aqui na terra. Muito cuidado com o Cristo das religiões, porque é um falso Cristo. O Senhor Jesus Cristo das Escrituras advertiu os povos da terra que nos finais dos tempos iria surgir muitos falsos cristos e falsos profetas, fazendo tão grandes milagres que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Somente os seguidores do Senhor Jesus Cristo das Escrituras não serão enganados com os falsos cristos. Você quer entrar no reino dos céus do Jesus Cristo das Escrituras? Então nunca negue a Jesus Cristo. Nunca despreze os enviados de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Estamos limpos do sangue de todos os irmãos que ouviram esta mensagem e não deu crédito. Irmãos, irmãs e ouvintes, quem desprezar os enviados de Deus está desprezando a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Naquele dia não tem desculpa, porque todos os irmãos ouviram a mensagem e não deu crédito. Quando alguém ouvir do Senhor Jesus Cristo naquele dia palavras desagradáveis, não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades, vão para o fogo eterno, de onde nunca mais sairá, mas vão viver ali eternamente. Vocês talvez não saibam o motivo da condenação eterna. Vamos para as Escrituras ver João 3, 16 a 21. Quem crê em Jesus Cristo e lhe obedecer não será condenado ao fogo eterno. E o motivo da condenação é esta, porque não creu nem obedeceu às ordens do Filho de Deus aqui na terra. O motivo da condenação dos pecadores é porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Você sabe como é o nome do unigênito Filho de Deus? O nome do unigênito Filho de Deus não é Jesus e nem Senhor Jesus. O verdadeiro nome do unigênito Filho de Deus, biblicamente, é Senhor Jesus Cristo. Este é o verdadeiro nome do unigênito Filho de Deus. Vamos ouvir o que um homem que tinha a mente de Cristo falou. Vejamos 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6.
Pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existimos e todas as coisas, e por ele nós também vivemos. Entretanto, nem todos há este conhecimento. Irmãos, irmãs e ouvintes, vocês podem encontrar na terra muitos homens com o nome de Jesus, e cada homem que você encontrar com o nome de Jesus, este Jesus é um Senhor Jesus. A terra está cheia de senhores e de muitos Jesus, homens com o nome de Jesus. Nem todos há este conhecimento, de que na terra tem muitos deuses e muitos homens com o nome de Jesus. Que o nome completo do unigênito Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo, e não somente Jesus e nem Senhor Jesus. Para nós que fazemos parte da obra de Deus, há um só Senhor Jesus Cristo. Mensagem revelada pelo Espírito de Cristo Jesus. Irmãos, irmãs e ouvintes, para vocês não ter dúvida da mensagem do irmão Francisco sobre o nome do Filho de Deus, que não é somente Jesus e nem Senhor Jesus, para que os críticos não tenham dúvidas que o nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo, nós vamos provar com base nas Escrituras. Vamos para quê? Vamos provar que não estamos pregando com base em versículos isolados. Abra sua Bíblia nas cartas de Paulo. Basta você ler o primeiro capítulo de cada carta. De cada carta de Paulo. Vamos entrar pelo primeiro versículo do capítulo de Romanos. Quantas vezes Paulo cita a palavra Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo? Em Romanos capítulo 1, Paulo fala a palavra Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo 5 vezes. Em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo fala a palavra Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo 8 vezes. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala a palavra Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo 4 vezes. Na carta aos Gálatas, capítulo 1, Paulo fala a palavra Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Na carta aos Efésios, capítulo 1, Paulo fala a palavra Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo 6 vezes. Na carta aos Filipenses, capítulo 1, Paulo fala a palavra Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo 6 vezes. Carta aos Colossenses, capítulo 1, Paulo fala a palavra Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo fala a palavra Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo 2 vezes. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo fala a palavra Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo 3 vezes. 1 Timóteo capítulo 1, Paulo fala a palavra Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo 6 vezes. 2 Timóteo capítulo 1, Paulo fala a palavra Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo 6 vezes. Carta de Paulo a Tito capítulo 1, Paulo fala a palavra Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo 2 vezes. Carta de Pedro, ou não, carta de Paulo, irmão, perdão. Carta de Paulo a Filemão, capítulo 1, Paulo fala a palavra Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Meus irmãos e ouvintes, agora eu posso dizer com base nas Escrituras das cartas de Paulo, vocês podem encontrar nas cartas de Paulo, ele dizendo a palavra somente Senhor Jesus. São poucas as concordâncias em que Paulo fala a palavra somente Senhor Jesus. Poucas vezes Paulo falou a palavra somente Senhor Jesus. Todas as vezes que Paulo abria a sua boca para falar o nome do Filho de Deus, ele pronunciava Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, Cristo Jesus.
O que prevalece nas palavras de Paulo é as palavras de Jesus Cristo, Cristo Jesus, Senhor Jesus Cristo. Ou é algumas palavras isoladas que nós encontramos Paulo falando do Senhor Jesus Cristo, Cristo Jesus. Senhor Jesus são palavras isoladas que vocês vão encontrar. Dá para os irmãos e ouvintes acreditar que a revelação do irmão Francisco não é falsa profecia, que o verdadeiro nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo, e não somente Jesus, e nem Senhor Jesus? Irmãos, irmãs e ouvintes, Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ele diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, e por que as religiões e todos os seus sistemas religiosos se fundamentaram somente em Jesus ou em um Senhor Jesus, negando o nome de Cristo? Quando Paulo diz ninguém pode pôr outro fundamento, o qual é Jesus Cristo, nenhuma instituição religiosa poderia ter o fundamento somente em Jesus ou somente no Senhor Jesus. Como o fundamento das religiões não é Jesus Cristo, mas sim Jesus ou o Senhor Jesus, poucos religiosos falam a palavra Cristo nas suas igrejas denominacionais religiosas. O nome de Cristo é esquecido nas religiões denominacionais. A vitória só vai ser alcançada por todos aqueles que estiverem fundamentados em Jesus Cristo ou no Senhor Jesus Cristo. Estamos às portas da grande tribulação. Somente vão vencer a grande tribulação os que estiverem fundamentados no Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Esta é a voz que clama no deserto. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém? A palavra amém significa eu concordo, assim seja. Está confirmado. Então Deus e seu Filho Jesus Cristo está confirmando esta mensagem dos céus e dizendo amém para ela. Então, todos que fizerem parte da obra de Deus aqui na terra, diga amém para esta mensagem.